Que a graça de Deus e o poder do Espírito esteja sobre todos nós neste momento e cada dia da nossa vida, e que o nosso coração acolha as palavras deste Deus. Amém. Estimados irmãos, o texto do Evangelho é um texto que quer de fato nos levar a uma reflexão sobre um convite de Jesus. Mas antes dele fazer o convite, tem um versículo que chama bastante a atenção. Ele diz: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas dos sábios e instruídos e as revelastes aos pequeninos. Parece que Jesus, ele não está querendo que os homens sábios do mundo conheçam o poder de Deus. Parece que ele está dando graças a Deus que os poderosos do mundo não se curvem na presença do Senhor. Mas na verdade, se nós pegarmos o contexto bíblico, nós vamos entender que Jesus, ele ainda disse que ele escolhe as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Ele escolhe aquelas coisas desprezadas pelos homens como sendo mal. Ele escolhe essas coisas para mostrar para aqueles que pensam desta forma que não é bem assim. Deus, ele escolhe os fracos e os torna fortes. Esse é o caminho. É pela dureza do coração do homem que Jesus está dizendo estas palavras, porque aquele que se acha tão sábio neste mundo, ele acha que ele não precisa de Deus, e ele nem quer saber de Deus e das coisas de Deus. E então vem esse convite. Vocês sabem que cada um de nós recebe convite na vida, e quem sabe vocês têm um convite para esse final de semana, de alguma pessoa, de alguma família, para poder passar algumas horas, algum momento com eles. E vocês sabem que tem convites que alegram o nosso coração. Um futebol, um churrasco, um aniversário. Tem convites que de fato mostram a nossa importância também na vida daquela família. E isso é assim com todos nós. Somos convidados para muitas coisas. Alguns convites alegram o coração, outros já nem deixam o coração tão alegre assim. Convites nos trazem a sensação de importância. Que importância eu tenho para aquela pessoa que me convidou? E às vezes, para aquele momento tão especial na vida dela, na vida da família, nós recebemos um convite tão especial. Se você recebesse um convite de um rei, por exemplo, de um rei, como você iria se sentir? Vocês já imaginaram um rei convidar você para passar no seu palácio, no seu reino, comer do seu banquete, poder usufruir do ambiente da sua casa, estar com ele dentro de um palácio coberto de luxo, riquezas? Vejam que um rei nos faz um convite. O rei Jesus. O rei Jesus, ele estende para cada um de nós um convite muito especial. E esse convite vem com as palavras: vinde a mim. Vinde a mim.
Esse é um convite cheio de amor, um convite de preocupação, um convite de carinho, um convite de atenção, uma atenção que o Rei quer dar para ti. E um convite que mostra o interesse pela sua vida, pelo seu estado. O convite desse Rei é de alguém que está muito interessado e preocupado contigo. Não é qualquer um que te convida. Vejam que esse convite não é um pecador, não é uma pessoa que você não dá importância, não é para você aprontar por aí, não é para você bagunçar. Mas é o convite de um grande Rei, do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Ele diz para você: vinde a mim. É claro que, assim como tantos outros convites que a gente recebe, muitos a gente não consegue atender, ou naquele dia não podemos aceitar. Mas esse convite de Jesus, e esse convite de Jesus também podemos recusar. Também podemos dizer: Senhor, eu não quero esse teu convite, para mim não me preocupa esse seu convite, não me interesso por esse convite. Só que recusar esse convite de Jesus significa sofrimento. Recusar esse convite de Jesus significa que o teu fardo vai continuar pesado. Significa que você vai continuar vivendo do mesmo jeito. Você vai ficar no mesmo lugar. Seus problemas não terão solução. Se queremos esperar outro convite mais importante do que esse, irmãos, desistam. Vão deitar, deitam, porque vocês nunca mais vão receber um convite de uma pessoa, de um Rei, de um Deus como este. Não há ninguém mais importante na face da terra. Não há ninguém que nos ama tanto quanto este Rei, a ponto de nos convidar para um banquete. Digo com toda a convicção a vocês que vocês nunca mais terão um convite de alguém que pode de fato resolver os seus problemas, carregar o seu fardo. Porque esse convite ele vem do Filho de Deus. Não é um carteiro comum, não é por uma mensagem de WhatsApp, não é por um e-mail que vocês estão recebendo, mas é da boca do Filho de Deus que nos faz esse convite. O convite ele vem da boca do Salvador, do único que tem poder de salvar, de perdoar. Esse convite ele vem do Emanuel, que é Deus conosco, daquele que não se importou com ele mesmo, mas deu a vida pela humanidade. Daquele que ao subir ao céu disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. O convite é daquele que tem autoridade sobre todas as coisas. Não deem atenção e cuidado com muitos convites que andam por aí. Irmãos, seja pelo YouTube, pelo WhatsApp, pelo Facebook, por uma ligação, por um programa de televisão,
Vocês recebem, olha, não vou dizer 1000 convites por dia, mas que vocês recebem um punhado de convites todos os dias. Vocês recebem, nós recebemos. Mas qual desses convites nós vamos aceitar? Qual convite de fato é importante nós aceitarmos? Com quem nós queremos sentar à mesa e conversar? Abrir o coração? Chorar as mágoas? Contar aquilo que aflige, que perturba a alma? E esse Jesus, ele então diz, aquele que quer aceitar o convite, Jesus dá algumas dicas. Ele diz: aqueles que estão cansados e sobrecarregados, quantos de nós estamos sobrecarregados? E aqui, se nós quisermos fazer uma lista do que sobrecarrega o ser humano, nós podemos fazer uma lista enorme de coisas. Nós carregamos tanto peso em nossa consciência, às vezes, na visão que nós temos sobre nós mesmos, ou na solução que nós queremos apresentar para os nossos problemas. E quanto mais nós tentamos resolver os nossos problemas, mais sobrecarregados nós ficamos. Mais nós lamentamos, mais nós choramos. E chega ao ponto de nós então querermos até nos trancar no quarto. Lamentamos, choramos. E a sensação que nós temos é de que o fardo ele está tão pesado que nós não vamos suportar. Então esse rei ele está convidando cada um, aqueles que estão cansados e sobrecarregados das suas cargas. Quantos irmãos têm pecados no seu coração que não confessam, que não admitem que estão pecando, e quanto mais carregam esses pecados no coração, mais se sobrecarregam. Não querem abrir mão daqueles pecados, não querem admitir os pecados, ou talvez estão admitindo para as pessoas erradas, para o rei errado. Para aqueles que têm ouvidos, mas não escutam, que têm olhos, mas não enxergam, têm boca, mas não falam, têm nariz, mas não cheiram, têm mãos e não apalpam, têm pés, mas não andam. Talvez estão abrindo o coração para a pessoa errada, para o Deus errado. Mas esse rei dos reis, ele continua convidando: vem a mim. Ele até diz, atam fardos, falando das pessoas lá, dos que colocavam sobre o povo tantas leis pesadas que nem eles conseguiam carregar e cumprir as leis. E esse rei então diz assim: atam fardos pesados e difíceis de carregar, e os põe sobre os ombros dos homens, entretanto eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Fazer lei é fácil, mas quando é para os outros cumprir. E parece que às vezes quem faz as leis se acha totalmente imune a elas. Se isolam, parece que estão dentro de um casulo fechado.
como se fossem santos e perfeitos, e que as leis servem só para os outros, mas não para eles. E aqui muitos líderes religiosos incluídos, quando jogam sobre o povo uma carga tão pesada com leis e mais leis, mas que eles mesmos estão muito longe de cumpri-los. Isso me faz lembrar de Lutero. Lutero, quando estava no mosteiro, várias vezes ele pegou o chicote e se bateu. Ele se batia, a fim de alcançar a misericórdia de Deus, com aquela ideia de que quanto mais eu me judiar, quanto mais eu sofrer, quanto mais eu fazer verter sangue das minhas costas, das minhas pernas com os chicotes, mais Deus vai ter dó de mim e piedade. E eu alcancei a misericórdia do Senhor. Mas um dia, ele ouviu o convite de quem de fato podia resolver os seus problemas: vinde a mim. Ele ouviu aquele que de fato faz todo sentido na vida: Jesus, vem a mim com os seus fardos. Quando nós pensamos na palavra que até o texto nos traz, jugo, né? O que é um jugo? É interessante. Os judeus empregavam a frase o jugo para entrar em submissão. Falavam do jugo da lei, do jugo dos mandamentos, o jugo do reino, o jugo de Deus. Porém, pode suceder que Jesus tem dado ao seu convite um significado muito mais cotidiano. Ele disse: meu jugo é fácil. A palavra fácil também pode significar aqui adequado. E jugo é peso, é uma carga que você coloca sobre alguém. Na Palestina, os jugos, as cangas, e aqui muitos acho que trabalharam com cangas de boi no passado. Como é que se preparava? Eles iam lá, pegavam o boi, media a canga certa, do tamanho certo, porque sendo do tamanho certo, o boi trabalha melhor e não sofre tanto, e não judia o boi também. Se levava o boi, tirava as medidas, e logo se trabalhava o jugo, que servia exatamente naquele boi. Vejam de maneira que Jesus afirma: meu jugo se adapta bem. O meu fardo, ele é ideal, ele é de cada um. Eu faço o fardo, o jugo de cada um, sob medida. E isso faz sentido quando nós olhamos lá para 1 Coríntios, quando ele diz assim que Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além das vossas forças. Quer dizer, o jugo, a canga que Deus coloca é ideal para nós. É do tamanho certo, é o peso ideal sobre os nossos ombros. Quando lembramos o amor de Deus, quando sabemos que nossa carga consiste em amar a Deus e aos homens, a carga se torna uma canção. Agora vocês sabem que amar não é fácil. Amar não é fácil. Amar quem te persegue, quem quer o seu mal, porque o amar de Jesus é isso. Ame o seu inimigo, ore por ele, dê comida ao seu inimigo, dê água para ele beber.
Isso faz parte da vida do cristão. É um jugo pesado demais? Pode ser pesado, mas não demais. Porque se o nosso Senhor e o nosso Salvador está nos pedindo isso, Ele também é fiel para nos dar força para cumprirmos com aquilo que Ele nos pede. A carga que se dá com amor e se leva com amor, sempre será uma carga leve. Por exemplo, talvez para alguns virem ao culto é uma carga muito pesada, mas para o outro é tão leve, para o outro é tão tranquilo. Mas para alguns é como se fosse uma lei determinada e que eu tenho que cumprir, como se fosse um compromisso que eu tenho que a todo custo estar lá. Agora, se eu olho para o meu Deus, para aquele que me convida, e eu vejo a manifestação dele na minha vida todos os dias, vir aqui, adorar esse Deus, ouvir esse Deus, é maravilhoso, é suave, o jugo é leve e se adapta bem. Em nossos dias ainda existem pessoas e religiões que pretendem e ensinam que a salvação vem pelas obras, por exemplo. Ou talvez somente pelo conhecimento que o ser humano tem de Deus. Conhecimento não é garantia de salvação. Fé é garantia de salvação. Alguém pode não conhecer totalmente a Bíblia, mas se ele conhecer João 3,16, se ele conhecer o bom pastor Jesus e crer nele, ele está no céu. Então alguns acham que conhecer é o caminho da salvação. Não, o crer é o caminho da salvação. Então esse ser humano, eles sobrecarregam as pessoas com leis e mais leis. Alguns, por exemplo, dizem, não comam isso ou aquilo, se você comer vai para o inferno. Ou não vistam esta ou aquela roupa. Ou se quiser ir para o céu, não toma nada de bebida alcoólica. Não se pode fazer absolutamente nada no dia de sábado, porque daí você está no céu. E assim muitas outras leis que se colocam como meios para chegar ao céu. O problema é que essas leis, pessoal, elas trazem sobre nós um jugo tremendo, pesado e difícil. E aí isso corre o risco da gente achar que se eu cumprir isso, Deus é obrigado a me dar o céu. A falta de certeza de estar em paz com Deus traz ao meu coração e para a minha vida um fardo pesado. Será que eu tenho salvação? Ninguém precisa responder, mas eu vou fazer uma pergunta e aí vocês vão poder sentir isso. Se você morrer hoje, agora, você vai para o céu? O que o teu coração te diz? Pense, não responda. Ninguém precisa apontar, ninguém precisa saber nada do que você está pensando. Mas se você morrer agora, você tem certeza da sua salvação? Se não tem, escute Jesus dizendo, vinde a mim. Escute a voz de Deus quando João Batista diz lá,
eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Escute a voz do bom pastor dizendo: quem crer será salvo. João 3,16. E Cristo nos convida: venham a mim. Mas vão em Cristo, como Salvador, como Filho de Deus, como o Messias prometido, como o caminho, como a verdade, como a vida. Vão a Jesus sem olhar mais para qualquer outra janela, outra porta aberta, porque não vai ter. Ele é o único. E ele diz: porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Enquanto a lei exige que nós façamos as coisas perfeitas, a gente procura fazer da melhor maneira, mas perfeitas ainda estamos longe. E quando nós não conseguimos, então a lei diz para mim: Volmir, você está no inferno porque você não cumpriu a lei perfeitamente. Mas a palavra, o Evangelho, Deus, ele diz: Jesus morreu e ressuscitou para que você tivesse perdão, vida e salvação. Creia em Cristo. Todos os dias vá até Jesus. Fale com Jesus. Fale para Ele aquilo que está te preocupando, aquilo que está te afligindo. O jugo de Jesus é muito leve, porque Ele leva os pecados embora e nos traz o perdão, a paz. Ele nos torna perfeitos aos olhos de Deus com o seu perdão. Ele não olha para a nossa classe social, para a nossa cor. Isso nem importa para Deus. Isso nem importa para Deus. Classe social, cor, se é homem, se é mulher, se está com algum problema especial, isso para Deus não. Isso não importa, isso não tem interesse. Deus não tem interesse nisso. Ele tem interesse em você. Com a sua cor, da sua classe social, do seu jeito, doente, preocupado, Deus está preocupado com você. Irmãos e irmãs, a fé em Cristo é tudo o que nós precisamos para receber o reino de Deus. E nós temos fé. E por isso que o jugo de Jesus, o fardo de Jesus, é muito leve, é tranquilo de levar. E Ele inclusive nos dá força para carregarmos esse fardo. Que Deus conduza a nossa vida e que os nossos ouvidos fiquem sempre atentos à voz e a esse convite. Vinde a mim. Amém.